Olá, o Instituto Borborema é uma associação sem fins lucrativos de Campina Grande, na Paraíba. Aqui em nosso canal do YouTube já disponibilizamos mais de 500 vídeos gratuitos entre palestras, aulas, lives e entrevistas, com alguns dos melhores professores e intelectuais do Brasil. E a nossa missão aqui no YouTube é de fato ajudar no debate público nacional, é trazer os assuntos mais relevantes com os melhores professores do Brasil. Para que a gente continue a fazer esse trabalho, nós precisamos da sua doação. Seja no nosso site, no link que está aqui na descrição, com a sua doação recorrente, ou no nosso Pix, pixborborema@gmail.com. Isso aqui não é uma propaganda para alavancar absurdamente todos os nossos recursos, mas é de fato um apelo real e verdadeiro que a gente precisa de mais doações do que a gente tem recebido hoje para manter esse nosso conteúdo gratuito aqui no canal no YouTube. Então, se você gosta do nosso trabalho, peço que você faça a sua doação de qualquer valor. Quem puder doar mais, quem puder doar menos, doa menos. O importante é ajudar para que a gente continue esse nosso trabalho. Fique agora com mais um conteúdo gratuito disponível em nosso canal. Boa noite. Primeiro queria agradecer o convite do Instituto Borborema, principalmente na pessoa do Caio, que me chamou para estar aqui. Para mim é muito especial, porque o Borborema foi um canal de muita abertura de horizonte de consciência para mim. Então, é muito especial estar aqui hoje. Agradeço demais o convite. E, do mesmo jeito que o Caio estava falando algumas coisas, vez ou outra ele dizia, não sei se eu posso falar disso aqui. Quando ele me propôs, eu falei, o que é que eu vou poder falar sobre os dramas femininos nos dias de hoje, não é mesmo? O que é que eu vou fazer? Como que eu vou articular tudo isso? Fiquei pensando, e uma das coisas que me fez montar o que a gente vai conversar hoje, porque vai ser muito mais uma conversa, foi pensar em abrir um pouco as portas do meu consultório para vocês, tá? Então, a Flannery O'Connor, ela tem uma frase no livro Mistérios e Costumes que diz assim, se tem algum valor em ouvir palestras, no caso ela fala para escritores, então ela diz, se tem algum valor em ouvir palestras de escritores, acho que ele se encontra em ouvir o que eles podem testemunhar e não sobre o que eles podem teorizar. Então, hoje a gente, apesar de tocar em alguns pontos teóricos aqui, não tem como a psicologia ficar de lado, a gente vai ter que pontuar algumas coisas até para abrir ainda mais a nossa cabeça, a nossa consciência sobre esse drama feminino. Mas eu acho que trazer mais questões, questionar mais sobre isso, vai ser mais importante do que teorizar, né? Por quê? Porque muitas vezes o que falta para a gente não só é a pergunta correta sobre o tema, como também gastar tempo com a pergunta. Vocês vão ver que eu vou falar muito, que a gente está sempre preocupado com as respostas. A gente está sempre preocupado com resposta, com resolver, e muitas vezes a gente não se preocupa com a pergunta. O Frankl tem uma frase, diz que a vida é um teste de perguntas e respostas. E o tempo inteiro a gente está respondendo. Da hora que a gente acorda, à hora que a gente deita a nossa cabecinha no travesseiro. A gente está respondendo pelo que a gente come, pela forma como a gente fala. E, no fim das contas, esse é o drama da vida. O drama da vida está na forma como a gente escolhe responder a essas perguntas, né? Deu certo aí, ó. Se o Caio falou para vocês que ele estava enferrujado, vocês imaginem que faz 8 anos que eu estou dentro de um consultório sem dar aula. Então, vocês não vão me perdoar como vocês perdoaram o Caio, vocês vão me perdoar 70 vezes 7, entendeu? E aí, assim, como eu disse, né? Faz muito tempo que eu não pensava em montar aula, assim, faço coisas mais para
pessoas mais próximas, mais pertinho. E pensei em trazer alguns slides para vocês para que fiquem algumas coisas mais claras e até alguns slides que eu utilizo com as minhas pacientes dentro do consultório. Por isso que eu disse para vocês que eu ia tentar abrir um pouco essas portas, né? Então tá, se a gente tem uma certa dificuldade nos dias de hoje em falar sobre um drama, sobre mulher, no fim das contas, a primeira coisa que a gente precisa pensar é o que faz de uma mulher mulher. Né? Vocês não precisam me responder, mas eu queria que cada um pensasse, e eu acredito que cada um vai trazer uma resposta diferente. Cada um vai significar isso aqui de uma forma diferente. Alguns vão trazer características físicas, outros vão trazer características dos relacionamentos dessa mulher. Se ela é... A Vinícius de Moraes falou, né? Não, para ser uma mulher tem que ser o quê? Bonita. Então, cada um vai trazer no seu imaginário alguma ideia do que é ser mulher, do que faz, do que constitui a mulher. E antes da gente começar, se a gente não tiver isso claro, a gente não consegue desenvolver o resto da nossa conversa. Então pensem, imaginem, o que é que vocês, quando vocês pensam sobre o que faz da mulher mulher, qual ponto vem, né? Que palavra vem? Porque eu não tenho como desenrolar e desenvolver nenhum drama, nem desenvolver quais são os problemas atrelados a esse drama, se eu não sei a base do drama, que é a mulher, tá? Então esse é o primeiro ponto. E aí, por isso, eu pensei em apresentar duas personagens para vocês aqui hoje, certo? Eu vou trazer primeiro a Ana. A Ana, ela tem 41 anos, ela é formada em Direito como 98% da população brasileira, mas ela não atua, e ela tem 2 filhos, ela vive muito bem, porque o marido dela é empresário, montou uma empresa para ela também, e ela nem pisa na empresa, ela vai lá levar os biscoitinhos da empresa. Ela tem 2 funcionárias em casa, no final de semana ela também tem folguista para ficar com os filhos dela, e ela chegou no sofá da terapia com o drama que é, talvez, de pessoas que nem tenham a vida que ela tem. A primeira vez que ela apareceu, ela disse que queria ser uma mãe melhor, porque ela não era uma mãe boa o suficiente. E aí, o fato dela me trazer essa pergunta fez com que eu questionasse coisas a ela, do tipo, o que é ser uma mãe boa o suficiente para você? E a gente foi desenrolando a conversa, tentando tirar um pouco da consciência dela, né? O que era que ela estava enxergando ali, e também conhecendo um pouco da rotina dela. O tempo foi passando, os filhos dela não são tão pequenos, tá? É uma menina de 9 e um menino de 14. E todas as sessões, Ana me trazia a mesma questão. Eu não consigo lidar com os meus filhos. E eu não consigo ser uma mãe boa o suficiente, e eu não consigo levar os meus filhos para o céu, e sempre questões e questões e problemas. Até que ela me trouxe uma pergunta que fez com que a gente desenvolvesse todo o resto do processo de terapia, que foi a seguinte. Ela chegou para mim e disse: Ingrid, eu acho que a maternidade não é minha vocação. O que é que você acha? Você acha que a maternidade é minha vocação? E assim, ela tinha um filho de 14 e uma filha de 9. Obviamente, esse não é um tipo de pergunta que tenha que se passar pela cabeça dela. Não é mais sobre se é uma vocação ou não, mas sim como eu vou ser criativa o suficiente para exercer essa vocação até quando eu não acho que isso é a minha vocação. Até naqueles momentos de maior perrengue e sofrimento com a criança ali. E quando ela me trouxe essa pergunta, ao invés de eu responder, eu devolvi uma pergunta para ela. E a pergunta que eu devolvi para ela foi: você sempre sonhou em ser mãe? A maternidade sempre foi um sonho para você? E ela disse sim. Falei: pois é, talvez o problema esteja aí. Segurem a história de Ana, que eu vou apresentar outra personagem para vocês. Eu vou apresentar agora a Lívia. A Lívia tem 35 anos. Acho que parou, né? A Lívia tem 35 anos. Ela é brasileira.
Mas depois que ela casou aos 29, ela e o marido, assim que casaram, uns 15 dias depois, resolveram ir morar na Bélgica. E foram-se embora para lá, né? Começaram a trabalhar por lá e com 1 mês e meio de casado, eles descobriram que ela estava grávida. E para ela foi aquele misto de sensação de como que vai ser sozinha aqui, sem rede de apoio, não sei como é que eu vou fazer. E eu não trabalho ainda, porque eu tenho que trabalhar. Quando ela chegou no sofá da terapia, ela chegou exatamente com essas questões. Detalhe, a Lívia, quando morava no Brasil, se formou em engenharia, fez mestrado em engenharia e ensinava nas faculdades. E abriu mão de tudo isso para ir embora morar na Bélgica com o marido. Uma vez que ela foi para lá, esses dramas começaram a acontecer e ela veio para o sofá da terapia. Depois de muito questionar sobre isso, a Lívia falou para mim o seguinte: Ingrid, eu já entendi. Talvez eu precise, como você fala, hierarquizar melhor a minha rotina e talvez eu não precise me preocupar tanto com as questões do trabalho. Eu posso trabalhar um turno só, eu posso adequar melhor. Isso aqui para mim está resolvido. Mas tem uma outra coisa para mim que ainda não consigo resolver. Que é o seguinte, uma vez que eu vou me dedicar à criação dos meus filhos agora, que hoje ela tem 2 filhas. Uma vez que eu vou me dedicar à criação das minhas filhas agora, como é que eu vou fazer correto? O que é que eu vou fazer para ser a melhor mãe possível? O que é que eu vou fazer para não errar de jeito nenhum com as minhas filhas? Onde é que eu acho um manual? Como é que eu posso... Que livro? Me indica um livro de psicologia que eu possa trabalhar, que eu possa... E ela começou com essa coisa do será, lembrem, né? Ela fez mestrado e ela tinha muito essa coisa do controle. Tenho que controlar a situação, eu tenho que entender como é que funciona para eu poder colocar o pé. E aí, nesse caso, né, quando ela trouxe isso para mim, ela disse, será que não tem nenhum artigo científico que a gente consiga achar? E no artigo ali, diga assim, ó, tal idade, isso aqui, tal... Como é que você faz se o filho fizer... Eu falei, deixa eu te falar, até os livros de psicologia do desenvolvimento não conseguem dizer isso pra gente. Não tem como. É impossível. Porque a gente está diante de uma realidade que pede pra gente ser vulnerável. E o problema da Lívia, nesse caso, era... Ela não queria ser vulnerável, ela queria controlar a situação. Então, na grande maioria das vezes, quando a gente está igual a Ana, com muitos sonhos, expectativas e projetos sobre a vida, que a gente não tem domínio total, ou quando a gente está como a Lívia, que estava o tempo inteiro querendo ter todo o contorno de uma situação, o que acaba acontecendo? A gente passa a viver muito mais baseado nas nossas emoções, baseado naquilo que a gente está sentindo, nos nossos afetos, e não consegue se desenvolver, nem desenvolver bem aqueles que estão ao nosso lado, aqueles que pedem isso da gente. E esse, na verdade, é só um dos milhares de dramas femininos que a gente poderia traçar por aqui, né? Obviamente, se o drama é uma condição da vida humana, a gente tem um drama do lado masculino e a gente tem um drama do lado feminino. O Julián Marias coloca a condição sexuada como sendo o primeiro ponto que a gente tem que pensar qualquer coisa que a gente vá fazer. Porque a primeira coisa que quando a gente nasce, a primeira coisa que a gente sabe é se a gente é mulher ou homem. E aí eu não vou me alongar muito por aqui, para que a gente não precise cortar os vídeos. Mas o que a gente precisa saber é que existe essa realidade, existe essa condição. E tudo que a gente vai fazer é baseado nessa condição. Então, a forma como uma mulher faz uma coisa é diferente da forma como um homem faz uma coisa. Por quê? Porque a condição daquela pessoa é diferente, por ela ser mulher ou por ela ser homem. Né? Por ele ser homem. E aí, essa condição vai estar dentro de uma realidade
E essa realidade, inclusive, vai traduzindo um pouco do que é essa condição, né? Ela vai mostrando pra gente que o homem, por exemplo, meninas podem não parecer, mas eles são mais transparentes que a gente, certo? Os homens são muito mais transparentes. A gente vive muito mais no mundo interior, a mulher vive muito mais no mundo interior. E por mais que ela fale muito, porque a questão da fala e das palavras para a mulher é até uma questão complicada, a gente precisa ter sempre um certo cuidado, né, ao ouvir, porque parece que as palavras nos encantam muito mais do que encantam aos homens. E foi por isso, inclusive, que a serpente conseguiu, né, conversar com Eva e não com Adão. Mas a gente precisa entender também que essa realidade, né, interior é muito mais própria nossa. É o universo feminino. A gente pensa muito mais. Existem outras condições em que a mulher está muito mais em si mesmada, então ela está sempre envolta e emaranhada em muitos pensamentos e em muitas emoções e sem conseguir viver essa realidade da sua condição no dia a dia. Então, esse drama começa a se estabelecer a partir dessa condição sexuada e, à medida que a gente vai se desenvolvendo, esse drama também passa um pouquinho pela condição biológica. A gente vai falar um pouquinho dessas coisas por aqui, porque, como eu falei, não tem como, mesmo que seja uma condição muito baixa, mesmo que seja aquela coisa que a gente não vai estar falando da nossa alma, a gente vai estar falando de uma condição ainda mais básica. Mas parece que exatamente por todo o cenário que Caio falou aqui, e eu achei muito bom, assim, parece que a gente conversou. Porque todo o cenário que o Caio trouxe é exatamente o cenário que dá plano de fundo para essa condição, hoje em dia, seja a condição de homem, seja a condição de mulher, está em crise. Né? Essa condição, esse plano de fundo que faz com que a gente não consiga ser tão mulher quanto a gente poderia ser. E os homens ser tão homens quanto poderiam ser. Tá? Então, assim, se o drama parte primeiro dessa condição, né, desse modo de interpretar a vida, a gente tem que entender como é que a gente está interpretando a vida. De onde que vem essas interpretações? O que é que a gente faz para interpretar? E é interessante porque quando eu começo a pensar nas questões de interpretação, eu já fico lembrando de todas as interpretações possíveis que eu escuto dentro da clínica. E sempre que eu, muitas vezes, questiono alguém sobre como é ser mulher na sua casa, gente, não tem resposta. Parece que todo mundo está pronto só para responder assim, tá tudo bem? Não tá tudo bem. E a vida segue. A gente não consegue desenvolver uma resposta sobre esse tipo de coisa, porque a gente não pensa sobre isso. Mas o tempo inteiro a gente está pensando sobre não ser uma mãe boa o suficiente, como eu falei, sobre não ser a profissional que a gente poderia ser, sobre não conseguir pontuar em tudo que a Instagrammer pontua. Né? A gente está sempre tentando pegar as dicas prontas, o manual que a Lívia estava pedindo para eu dar para ela. A gente está sempre querendo pegar esse manual e aplicar na nossa casa. Como se fosse uma forminha do mesmo bolo. Não é. Não tem como ser. Né? Essa forma é diferente, é personalizada. Ela tem características próprias do ser feminino, mas ela precisa ser personalizada. Tá? Ela precisa ser cada vez mais adequada àquilo que é a circunstância. Quando eu começo a ouvir histórias na clínica, né, uma das coisas que eu percebo é que tudo vira problema no imaginário feminino. Não me crucifiquem, por favor, mas é verdade. Tudo vira problema no imaginário feminino. Coisas que não são problemas, tá? Coisas que não precisariam ter característica de problema. E eu vou dizer para vocês por quê.
Todos esses dramas que eu coloquei aí, essas pacientes olhando para mim e falando, são coisas que eu escuto todos os dias. Eu atendo 22 pessoas hoje. 21 mulheres e um homem. E sempre foi assim. Sempre foi assim. E isso me fez até questionar um pouco sobre se eu deveria fechar mesmo e fazer uma clínica só feminina. E isso já veio muito para mim. Só que a realidade de estudo sobre a vida da mulher veio para mim há muito tempo. Quando eu estava na graduação ainda, eu comecei a tentar entender um pouco de como que as mulheres vivenciavam suas emoções. A gente vai falar também disso um pouco mais para frente. Mas a verdade é que eu toco nesses dramas femininos há muito tempo. E isso começou a me questionar, assim, por que será que coisas que não são problemas, como por exemplo, o meu filho adoeceu, não é um problema, é uma dificuldade. Eu recebi um diagnóstico do meu filho, não é um problema, é uma dificuldade, ou até quem sabe um mistério, mas não é um problema. Só que tudo é um problema, porque esse plano de fundo que o Caio pintou aqui faz com que a gente materialize tudo e queira resolver tudo. Então, tudo tem que virar um problema para ser resolvido. E se eu não consigo resolver, o drama aumenta, né? O drama aumenta. Então, o que eu fui percebendo é que o tempo inteiro as questões, as queixas, elas não eram dificuldades, elas não eram mistérios que apareciam na vida, elas eram sempre um problema. 1h da tarde chegava a minha paciente e dizia: Ingrid, eu estou muito preocupada porque minha filha não está indo bem na escola e eu não consigo fazer isso. 2h da tarde, abria a porta, a minha paciente chegava e dizia assim: Ingrid, eu não aguento mais o meu marido. Nossa, mas é isso e é aquilo. Tá, 3h da tarde chegava a minha paciente morrendo de chorar. Mas porque é o 5º ano que eu estou na tentativa de ter filho e todas as minhas amigas já tem, uma tem 5, outra tem 2, uma tá grávida. Como que vai ser se eu não conseguir ter filho? Eu não vou conseguir mais nem ser amiga dessas pessoas. 4h da tarde, abre a porta da clínica, entra uma outra paciente. Olha, Ingrid, eu nem deveria ter sido mãe, sabe? Assim, não dá, não aguento esse menino, não é pra mim. Vocês percebem? Qualquer coisa, tudo é problema. E as pessoas não se dão conta de que quando a gente fala sobre coisas que tocam os nossos afetos, principalmente afetos negativos que a gente vai passar pela vida, não se resumem a problemas. Nós temos dificuldades. Eu brinco com as minhas pacientes e digo assim, sabe quando você leva um tombo, você está passando pela calçada e leva um tombo? A dificuldade é tipo isso. Aí você tem os sofrimentos, que são evitáveis ou inevitáveis. Tem muita gente que sofre pelo que não precisaria sofrer e tem muita gente que não aceita os sofrimentos que são inevitáveis, que a vida entrega de bandeja no colo para que algo aconteça, mas a pessoa não aceita e transforma aquilo num problema, que é simplesmente algo para ser resolvido, algo que eu preciso solucionar, né? Quando a gente escuta problema, a gente sempre lembra da matemática, né? Vou lá resolver um probleminha e é como se a vida tivesse se transformado nisso. E o principal não é nem quando a gente troca dificuldade e sofrimento por problema. É quando a gente encaixa na conta do problema o que é um mistério. Uma realidade profunda e muitas vezes, na grande maioria das vezes, inalcançável, que acontece todos os dias na nossa vida e que a gente transforma em problema. Então, o primeiro ponto desse drama que eu acho que a gente precisa rever é esse hábito de o tempo inteiro estar olhando para a vida como se fosse um problema, para que a gente busque soluções, resultados, maneiras, manuais, a forma correta de... como se a gente não tivesse que fazer isso de forma individualizada. Uma das coisas que no início, quando eu voltei para a clínica, né, quando eu terminei o doutorado e voltei para a clínica, uma das coisas que um conhecido meu falava era assim:
Ai, mas eu acho muito engraçado, porque tu é uma terapeuta TCCuta. Não sei se vocês já ouviram falar isso por aí, né? O terapeuta TCC é aquele terapeuta que está muito focado em técnica. Muito. E eu disse para ele, realmente, assim, eu gosto, mas a técnica não funciona se eu não souber quando aplicar ela. O negócio é que, assim, eu tenho um balaio de ferramentas para aplicar, mas eu preciso saber qual ferramenta aquela pessoa precisa naquele momento da vida dela. Porque não dá para eu colocar todos esses dramas, todos esses problemas na mesma caixinha. Não dá. Não dá, porque a realidade nos mostra o tempo inteiro de que esse mistério está presente para a gente minimamente na presença do outro que está ao nosso lado. Porque o outro que está ao nosso lado é um mistério. A gente não sabe a totalidade da pessoa. Nós somos potência. O tempo inteiro a gente pode vir a ser algo diferente. A gente pode mudar. Eu podia dar aqui o maior exemplo disso, o tempo recorde, que é São Dimas, mas a gente não precisa pensar nele e dizer assim, você é igual a ele, né? Não. Mas o que eu quero trazer para vocês é que a gente não tem dimensão do tamanho que é a pessoa que está do nosso lado. E a gente transforma a pessoa num problema. O marido, a amiga, o filho. E não é um problema, é um mistério. Mas sabe por que a gente transforma num problema? Porque se uma dificuldade, um drama feminino é transformar tudo em problema, esse drama existe por um outro drama que é da condição humana, tanto para homem quanto para mulher, mas que aparece de forma diferente nos dois, que é a insegurança. Quando a gente está diante de um mistério, quando a gente está diante do outro, que a gente não sabe o quanto ele pode ser, é inseguro. E, para os homens, a insegurança ela é muito material. Eu falei no início. O homem é do exterior. Então, a insegurança ela é muito material. Tá? No caso da mulher, a insegurança de relacionamento dói muito mais, porque a mulher é do mundo interior. Ela é muito mais desse mundo relacional. Então, a dor que ela vai ter de insegurança sobre o outro é muito maior do que a dor de insegurança do outro no homem, tá? Então, assim, primeiro, problema, transformar tudo em problema. Depois, a insegurança, que é própria da realidade da vida. Né? Trouxe essa frase aqui só para a gente abrir um pouquinho o nosso olhar sobre a questão do mistério. Né? A Flannery também, no livro Mistério e Costumes, diz assim: o mistério da existência sempre é mostrado por meio da textura de suas vidas ordinárias. E aí, vejam, a palavra textura cai muito bem, porque é nesse contato, né? Nessa pele a pele, assim, que a gente vai conseguir, se a gente permitir, sentir esse mistério. É difícil porque a gente não permite, e a gente não permite porque é inseguro. A gente não quer ser vulnerável. Né? E aí a gente, veja, né? Eu estou falando aqui e já estou traçando vários dramas que acontecem, e não só eles. Mas eu estou traçando também aqueles pontos que levam esses dramas a acontecer. Geralmente é assim que se encontra a mulher. Perdida, tentando achar um caminho que sirva, né? Que o fluxo ali leve, mas geralmente esse caminho está cheio de projetos, de sonhos, de expectativas. Esse caminho está cheio de inseguranças. Esse caminho está cheio de coisas que para ela são insuficientes. E o tempo inteiro ela está dentro, olhando para esse caminho, tentando achar por onde eu vou. Eu acho que poucas foram as pacientes que eu já tive que não disseram pelo menos uma vez: Ingrid, eu estou perdida. Não sei para onde é que eu vou, não sei o que é que eu faço, estou perdida. Mas perdida em meio a quê? Em meio aos próprios pensamentos, em meio aos próprios sonhos, aos próprios projetos. Esses dias eu fui chamada para conversar um pouquinho
sobre maternidade na escola lá em João Pessoa. E eu dizia isso para as mães. Eu dizia, uma das grandes dificuldades que a gente tem é porque a gente mora muito mais nos projetos, nas expectativas e nos sonhos do que na realidade. Essa é uma grande dificuldade. Primeiro porque quando a gente mora no projeto, a gente está querendo ser arquiteto. E o que a vida pede da gente não é para arquitetar um plano, determinar onde é que a gente não sabe. Mais uma vez, é um mistério. A vida quer que a gente seja muito mais pedreiro do que arquiteto. A gente tem que estar o tempo inteiro botando a mão na massa para alguma coisa sair. E enquanto a gente está querendo ser arquiteto, a gente não consegue botar a mão na massa, a gente só consegue fazer desenho. Então a gente desenha muitas e muitas realidades, muitas e muitas vivências na nossa cabeça, mas a gente não consegue tirar do papel. Porque parece que a gente não... parece que a gente não é humilde o suficiente para fazer isso. A gente tem que ser arquiteto. Pedreiro, como que eu vou ser pedreiro da vida do meu filho? Não, tenho que arquitetar a melhor vida para ele. Tenho que ser a melhor mãe que... A primeira pessoa que eu apresentei para vocês aqui hoje, qual era o maior problema dela? Era o sonho. Eu perguntei para ela, você sonhou com isso? Você sonhou com essa maternidade desde muito cedo? E ela respondeu que sim. Que pensava que seria assim, que seria... Ela trouxe várias imagens do que seria essa maternidade ideal. E nenhuma dessas imagens a família dela se encaixava. E era por isso que ela sofria. Né? E aí, vejam só, eu trouxe um pouco e pintei um pouco esse mapa aí desses dramas que são mais biográficos, tá? Digamos assim. Mas eu disse para vocês que não dava pra gente deixar de falar de dramas biográficos que acontecem por questões da condição biológica. É claro, notório, óbvio, que a condição biológica da mulher faz nela coisas que a condição biológica do homem não faz nele. A gente não precisa nomear quantas são essas coisas. Eu poderia ficar horas citando questões hormonais. Eu vou dar um exemplo só, e esse exemplo é meu. A gente, há um tempo, está tentando investigar por que a gente teve algumas perdas gestacionais depois de ter 2 filhos. E aí, nessa última perda agora, eu fui acompanhando bem direitinho para ver como é que estava a progesterona, porque a gente achava que uma das coisas seria essa baixa hormonal. E eu comecei a fazer uso da progesterona e eu nunca tinha feito uso da progesterona na minha vida. Gente, eu só fiz 5 dias. Eu não aguentei mais, porque eu virei um bicho. A minha sorte é que a minha consciência estava um pouco ativada e eu disse assim, isso é só um remédio, 2 dias e passa. Né? E eu tirei, e passou. Mas por que eu estou trazendo isso para vocês? É porque o homem não passa por isso que a gente passa. E isso faz com que os nossos dramas biográficos sejam vividos de forma diferente. É impossível não ser diferente, né? Aí, eu fui lá procurar umas coisas da época, não coisas dessa época, mas coisas que eu procurava ainda na época que eu vivia no mundo acadêmico. E me deparei com um artigo que trata sobre a neuroanatomia do cérebro feminino antes, durante e depois do parto. Aí eu falei assim, não vou gastar tempo com isso, mas eu preciso dizer 3 coisas sobre esse artigo. 1, existe uma diferença, tá? Nos 3 períodos. O cérebro da mulher antes é uma coisa, quando ela está gestando, ele diminui de tamanho em várias áreas e principalmente aonde? No sistema límbico, que é o nosso sistema emocional. Tá? Sempre que eu falar aqui sistema límbico, vocês relacionem a questões emocionais, a como a gente está integrando os elementos do ambiente e transformando isso em emoção.
E aí é engraçado, porque quando eu estava grávida, nas 2 gestações, tinha um certo momento da gestação que eu olhava para o meu esposo e eu dizia assim, parece que minha cabeça tá oca. Oca. Não estou conseguindo pensar nada hoje. Tá oca. Isso era muito presente. E eu escuto muito isso de outras pessoas também. Quantas e quantas vezes, não estou lembrando mais de nada. A tal da memória vai, embora. E isso acontece porque uma das áreas mais prejudicadas nesse período gestacional é o hipocampo, tá? Que está ali dentro também do sistema límbico. Mudamos para a gente passar rápido por isso aí, para o período pós-gravidez. Assim que a mulher tem o bebê, o que é que acontece? O cérebro dela volta a crescer, para ela se adaptar. Mas essa adaptação, teoricamente, é para ela cuidar, é para ela proteger, é para ela fazer aquilo que uma mãe, biologicamente, foi preparada para fazer para o filho. Só que a gente não entende isso, né? A gente só sofre a dor do cérebro crescendo, porque sim, dói. Tá? E ele vai crescer exatamente em áreas que são também emocionais. O hipocampo e principalmente, uma coisinha que eu vou dizer o nome para vocês, guardem esse nome que a gente vai falar muito dele por aqui. A amígdala. Tá? Então, é ali que o cérebro começa a pipocar. Simplesmente porque a gente tem que proteger. Biologicamente falando, é aquilo que a gente tem que fazer. Uma coisa que eu falei para vocês lá no início foi que desde muito cedo o mundo feminino me chamava a atenção. Não só por ser minha condição, mas porque eu sempre quis ganhar um certo nível de autoconsciência, principalmente sobre o mundo emocional. Desde muito novinha, assim, eu acho que até na literatura o que me chamava a atenção era aquilo que tinha muitas questões emocionais e eu queria entender o envolvimento emocional ali. E aí quando eu estava lá na graduação ainda, eu comecei a fazer alguns estudos com reconhecimento e atribuição de emoções. O primeiro estudo que a gente fez foi de um TCC de uma amiga minha e ela viu como que a ansiedade social levava mulheres e homens a reconhecer e atribuir emoções diferentes a rostos. E atribuir, nesse caso, eram rostos neutros, que não tinha nenhuma emoção. Mas a pessoa tinha que ir lá e caracterizar aquele rosto como tendo alguma emoção. Tá? Depois a gente fez um estudo, que nesse caso foi o do meu TCC, para ajudar como as mulheres com depressão passavam também a fazer as mesmas coisas, como elas reconheciam as emoções e como elas atribuíam emoção. E aí você pode dizer, Ingrid, mas por que você trouxe isso para cá? Por que isso é importante? Porque o primeiro passo para a gente lidar com a desregulação emocional é saber se a gente está reconhecendo aquilo de forma correta. E o que é que a gente percebeu nesses 2 estudos? Tá? O que a gente percebeu, e eu tentei integrar os 2 para a gente não se demorar também aí, o que a gente percebeu foi que as mulheres que tinham ansiedade social e que tinham depressão, e vejam, foram 2 estudos diferentes, certo? Em anos diferentes, pessoas diferentes. Tanto as que tinham ansiedade social quanto as que tinham depressão, elas atribuíam a um rosto sem emoção uma emoção de tristeza. Elas olhavam para o rosto e diziam, é triste. E, por incrível que pareça, as mulheres que eram do que a gente chama de grupo controle, ou seja, sem diagnóstico nenhum, tanto do estudo 1 quanto do estudo 2, elas fizeram a mesma atribuição. As faces, elas atribuíram medo. O que é que isso quer dizer? Eu falei agorinha. Qual o último drama que a gente tratou sobre as questões biográficas femininas? A insegurança. A mulher que está ali, no modo, vou utilizar esse termo, tá? No modo basal, né? Não tem nenhum diagnóstico, tá? Ela tende a olhar para uma face que não tem nenhuma emoção e diz, medo. É medo que está aí. Então, esse dado, ele, na verdade, só confirma uma coisa que biograficamente a gente já sabe sobre a mulher.
que ela tem um viés de processamento negativo relacionado a N áreas cerebrais aí, mas que o mais importante é como esse viés de processamento emocional negativo é um drama na vida feminina. Por isso que tudo vira problema. Por isso que a gente olha para tudo como se fosse um problema, né? Porque existe esse viés negativo, tá? Como eu disse para vocês, a minha intenção não era me demorar muito por aqui, e sim abrir as portas da clínica, né? Então, eu trouxe aí, por exemplo, vários outros dramas que eu vou escutando. Meu marido chega e mal olha para mim, a ausência acontece o tempo inteiro, o homem conversa sobre coisas muito práticas e eu não consigo acompanhar, eu me sinto invisível na minha casa, eu não dou conta de nada, o sentimento é que eu não sou lembrada, que eu só sou lembrada pelas funções que eu tenho, não sou reconhecida. Isso vai aparecendo e aparecendo, né? E à medida que isso vai aparecendo, a primeira coisa que eu digo para as minhas pacientes é: olha, vamos primeiro tirar o peso emocional que tem aqui. Por quê? Porque pode ser que isso seja apenas uma reação sua a uma hipervigilância. Sua amígdala está lá gritando e você está agindo muito mais pela sua condição biológica do que pela sua condição biográfica. E aí algumas pessoas até dizem: ah, é muito fácil, né? Então, o Caio falou, né? Quantos e quantos não estão aí performando? E quantas performances não pedem que a mulher simplesmente tenha força de vontade e esqueça o que ela está sentindo, não pense no que ela está sentindo, não lembre o que ela está sentindo. Só que é impossível. Eu não tenho como esquecer nada. Frank fala, aconteceu, tá lá, eternizou. A gente tem sempre a ideia que a eternidade é ainda o que vem, né? Mas a eternidade é tudo que a gente já fez até agora. Tudo que a gente fez até agora tá lá, eternizado. Não muda mais. Não tem mais como mexer, mudar. Mas, outra forma de fazer isso daí é fazendo a pessoa colocar essas emoções no lugar correto. É entender que eu não preciso colocar a minha condição biológica à frente da minha vida. Às vezes leva tempo. Simplesmente porque a pessoa está habituada a fazer isso. Uma das coisas que eu utilizo em clínica é esse mapinha aqui, né? E por que eu utilizo isso? Porque com ele eu consigo conversar com as minhas pacientes dizendo o seguinte: vejam só, no momento em que acontece alguma coisa na vida de vocês e aquilo ali, por viés de processamento negativo, parece uma ameaça, porque é só processado pela amígdala, não chegou ainda onde deveria ser processado, a resposta de vocês é com base em quê? Numa resposta amigdalar, que só pode dar 3 tipos de resposta. Ou é luta, ou é fuga, ou é paralisia. Então, ou eu como demais, falo demais, bebo demais, compro demais, eu estou lutando contra aquilo que parece uma ameaça para mim. Ou eu fujo, eu nem quero tocar nessa emoção. Não quero ouvir falar, não quero pensar sobre isso. Quantas e quantas vezes eu tive que repetir a mesma frase? Que olha, quanto mais você tentar colocar isso embaixo do tapete, quanto menos você enfrentar essas questões, esses dramas emocionais que você vive, mais eles vão ganhar peso. Que é isso que acontece. Eu ensino a mim mesma que aquilo ali faz sentido, que não pensar, não falar sobre aquilo, comer demais, beber demais, eu ensino para mim que esse comportamento, que é um comportamento simplesmente de reação, ele é bom. Por quê? Porque parece que eu sinto uma certa segurança. E no fim das contas, principalmente a gente que é mulher, busca isso. A gente quer se sentir seguro. A gente quer sentir que o chão está ali.
Então, qualquer comportamento de defesa que gera um certo conforto e um certo alívio, que vai dar uma sensação de chão para pisar, é melhor do que mexer nas questões emocionais. Tá? E aí, no momento em que as pessoas decidem mexer nessas questões emocionais, a gente começa a investigar. Uma das coisas que eu nem pensei que eu iria falar, mas depois que eu vi todo mundo postando a terapia do esquema, né? Ela vai falar sobre a terapia do esquema, eu falei, ok, vou levar a terapia do esquema. O que é que acontece? Esse padrão que vai se repetindo, e é um padrão que se repete desde a infância, aconteceu uma coisa, eu não quis falar sobre aquilo, ou meus pais me ensinaram que eu não podia ser ouvida, né? Que eu não preciso ouvir a criança. Você não precisa observar a criança, e a criança fica lá. E ela cresce. E aí ela vai crescendo e ela vai buscar esse ouvido na comida, ela vai buscar esse ouvido em qualquer outra coisa. E eu estou dando só um exemplo de uma necessidade emocional básica, que é a necessidade de expressão emocional. Né? Então, à medida que essas necessidades emocionais básicas, que são segurança e afeto, empatia, espontaneidade e lazer, expressão das emoções, validação e autonomia e limites, à medida que isso não é dado para a gente não percebe isso sendo suprido, como essas são questões biológicas, ou seja, se ninguém cuidar de mim no momento em que eu nasci, se ninguém olhar para mim, se minha mãe não me amamentar, eu vou morrer. Então, a questão da segurança, por exemplo, que aparece de 0 anos, quando a gente tem 0 anos, né? Ela é essencial. Alguém precisa cuidar de mim. Se ninguém cuida de mim, eu vou sentir que isso é uma ameaça. E essa ameaça, quando eu sou criança, quando eu sou um bebê, eu não tenho como reagir a isso. Mas à medida que essas ameaças, ou o que eu acho que é uma ameaça, se repete na minha vida, seja na infância, seja na idade adulta, ou seja na adolescência, eu vou começando a criar no meu cérebro filtros mentais. Como se eu usasse uma lente mesmo, para cada coisa que eu vou fazer. Então, muitas vezes eu não me sinto pertencente, muitas vezes eu sinto que eu vou ser abandonada, muitas vezes eu sinto que eu não sou boa o suficiente, muitas vezes eu sinto que eu poderia ser uma mãe melhor, muitas vezes os problemas se repetindo, só que agora eles estão se repetindo com uma coisa mais clara na nossa cabeça. Eles são crenças dos filtros emocionais que a gente criou com base numa condição biológica que a gente tem. Então, esses problemas não são a mulher como um todo, mas uma parte dela. Esses mistérios, é uma parte. E a primeira coisa que a gente precisa ensinar em terapia, e eu digo ensinar porque a gente faz um processo de psicoeducação mesmo, é a esse reconhecimento. É reconhecer o que é que você está sentindo. O que é que está acontecendo? Por que você quer apagar isso? Por que você quer ver essas coisas dessa forma? Então, a gente começa a fazer esse processo de reconhecimento. Uma vez que esse processo de reconhecimento é feito, e agora a gente já consegue tocar em coisas que antes a gente não conseguia nem ouvir falar sobre, aí a gente consegue ativar aquilo que a gente precisa ativar para fazer o que Caio falou no final da palestra dele, que é ser fiel. A gente consegue ativar a nossa consciência. Sem reconhecer, não tem ativação de consciência. Então, não adianta pedir para a pessoa ter força de vontade e agir. Não vai. Reconhece, a consciência ganha espaço. E quando a consciência ganha espaço, sabe qual é o drama feminino que aparece? Eu ri que você terminou com Manuel Bandeira. E eu vou falar exatamente a mesma. A vida inteira que poderia ter sido e não foi. Quando a consciência aparece, é isso que bate. Eita, e agora? 41 anos, a Ana lá, né? 41 anos, estou eu aqui, fiz tudo errado. Poderia ter sido tudo diferente, mas não foi. A Lívia,
Poderia não ter ido para a Bélgica. Se eu estivesse no Brasil, eu tinha rede de apoio. Eu conseguiria fazer isso, eu conseguiria fazer aquilo. A vida inteira que poderia ter sido e não foi. E essas crenças vão só amplificando, né? Vou dar um drama ainda mais recorrente. Qual a mãe atire a primeira pedra? Nunca perdeu a paciência com um filho? Sinceramente, assim, se alguém souber ensinar, estamos aí. Mas, o que acontece? É um processo diário. Todo dia, a mãe está ali, né? E o filho chega e faz alguma coisa que tira um pouco aquela paciência. Aí ela até sustenta um pouco. Mas como a Ana dizia para mim, é impossível, Ingrid, é impossível. Quando eu vou buscar na escola, e olhe que eles já ficam na escola o dia inteiro, que é integral. É integral, os meninos estudam integral. Eu deixo eles 7h15 da manhã, pego eles 3 horas da tarde. Ó a situação já, né? Mas enfim. E eles voltam no carro se degladiando. E a minha vontade é bater com o carro na próxima esquina, porque eu não aguento mais aquilo ali, porque essa impaciência vai gerando na gente uma reação automática, fruto disso aí, tá? Uma reação puramente automática que leva a 2 tipos de pensamento. Primeiro, não sou uma mãe boa o suficiente porque fui impaciente, não sou uma mãe boa o suficiente porque a minha criança está errando e eu não consigo corrigir o erro dela. E a sensação de derrota, né? Não consegui me vencer. Não consegui ser paciente nessa situação. Uma das coisas que eu geralmente proponho a minhas pacientes é um exercício de reconhecimento das suas impaciências. Então eu peço para elas fazerem como se fosse um diário das impaciências. E isso eu utilizo para qualquer emoção, qualquer drama negativo que aparece. Bora lá, bora conhecer. Quando é que isso aparece? Quando é que tu é impaciente? Quando é que tu faz determinada coisa com o teu filho que tu não queria fazer? Anota. Reconhece. Bora mapear essas impaciências. Por quê? Porque a partir do momento que eu peço para elas mapearem, elas estão fazendo uma coisa que geralmente elas não querem fazer, que é aceitar. Ninguém quer aceitar que é impaciente, né? Ninguém quer aceitar. Mas quando eu reconheço, eu tenho o primeiro passo para o processo de mudança, que é o processo de aceitação, tá? Sem essa aceitação, não vai, também não muda. Sem consciência e sem reconhecimento, sem consciência, sem aceitação, o drama vai permanecer o mesmo. Eu geralmente trabalho essa aceitação na clínica com uma coisa que o professor Francisco Cousin fala há muito tempo, que é confissão humilhante. Confesse isso aqui. Tenha essa capacidade de dizer, sou mesmo. Sou impaciente assim, no momento tal. Enquanto isso não acontecer, não vai mudar, tá? E enquanto não muda, o que vai acontecendo é que a gente vai se encaixando nessa gama de esquemas, que são 18. Não vou falar sobre eles, tá? Só vou citar mesmo aqui. Mas eu precisava mostrar para vocês que a gente tem 18 lentes, minimamente, tá? Mapeadas. 18 lentes diferentes, então vocês têm um closet de óculos para usar de forma disfuncional todos os dias. Vocês podem usar, vocês podem ter um, vocês podem conseguir comprar um. A vida vai dando essa possibilidade para a gente, né? A gente tem 1, tem 2, tem 5 ou tem 18. E aí, à medida que a gente vai mapeando tudo isso que eu falei para vocês, a gente vai chegando, reconhecendo qual desses esquemas está presente e trabalhando essas crenças. A crença de não ser boa o suficiente, a crença de não pertencer, a crença de não se sentir amada pelo filho. A Lívia mesmo, que eu apresentei para vocês no início, uma das dores dela é... Ingrid, eu até tento, eu lido o melhor possível com os meus filhos, mas sabe qual é o maior problema? Minhas filhas só querem um pai. Saia daqui, eu não gosto de você, eu só gosto do meu pai.
Isso dói tanto. Essa é uma dor que bate no fracasso, que é um esquema. Não sou uma mãe boa o suficiente. Não sou. Não vou conseguir atingir o patamar de mãe que eu achei que eu deveria atingir. Né? Então, o que acaba acontecendo é que esses esquemas vão, na verdade, só reforçando tudo o que a gente está sentindo. E quanto mais a gente sente, mais um esquema bate, e assim vai. E para sair do ciclo, como eu costumo dizer, a gente não tem como esconder o esquema, acabar com ele. Não, mas a gente precisa enfraquecer essas crenças aí. E tem uma maneira de enfraquecer essas crenças, tá? Quando a Ana trouxe para mim a questão dos sonhos, da maternidade não ser uma vocação para ela, porque não estava de acordo com o que ela tinha sonhado, né? E eu disse para ela, eu perguntei assim para ela, né? Quais foram os sonhos que você teve sobre ser mãe? E ela me relatou todos. Quando ela terminou de falar tudo, eu deixei assim, ela esgotar todas as possibilidades, todos os dramas de sonho que ela tinha sobre a filha e sobre o filho, todas as projeções. E aí eu disse para ela assim, tem uma frase bem famosa, né? Que diz assim, nada é tão seu quanto o seu, não precisa responder, mas eu sei que vocês sabem. Nada é tão seu quanto o seu sonho. Com toda certeza alguém já ouviu falar essa frase por aqui. Eu defendo uma ideia um pouco diferente, porque eu acho que a gente pode inclusive compartilhar sonhos. Eu me lembro que na época que eu estava no doutorado, todos nós compartilhávamos o sonho de fazer um doutorado de sanduíche. E poucos iam. E alguns que iam, inclusive, decidiram não ir mais e perderam a bolsa e os outros ficaram. Mas a gente pode compartilhar sonho. Mas tem uma coisa que é só nossa. E foi o que eu falei para a Ana. Nada é tão seu quanto a sua realidade e você não está fazendo nada com ela. Porque você está morando nos projetos, nos sonhos e nas expectativas que você criou. E enquanto isso acontecer, a realidade vai permanecer ali, ó. A vida inteira que poderia ter sido e não foi. Né? A mesma coisa aconteceu com a Lívia. Quando ela trouxe a questão do manual, eu falei para ela, olha, a gente até pode tentar traçar um mapa de algumas coisas que são muito boas. Pode ser que aconteça, pode ser que dê para a gente falar de algumas coisas aqui que é bom fazer com seu filho assim, tem certos livros que não é bom você ler, tem certas músicas que ele não deve assistir, não deve escutar, tem certos filmes que ele não deve assistir. Até hoje, a minha filha, que tem 5 anos, me pergunta por que ela é a única da sala dela que não pode assistir a Frozen. Não vou abrir o parêntese da Frozen, mas assim, não vale a pena. E ela me pergunta isso, eu falo, porque não é hora, porque não dá agora, não é coisa pra você agora, a gente não vai conversar sobre... Não vai. Então assim, tem coisa, não tem um manual, mas tem uma coisa ou outra que dá ali pra gente entender. E quando eu trouxe esse exemplo da minha filha, eu quis dizer para vocês o seguinte, as mães que eu convivo na escola da minha filha são mães que vivem basicamente a mesma coisa que eu vivo. Tá? A gente tem ali os mesmos ideais, os mesmos valores, mas elas não perceberam na Frozen o que eu percebi. E tá tudo bem, mas eu percebi. Essa é a minha circunstância. Eu tô vendo uma coisa e eu preciso lidar com aquilo que eu tô vendo. Eu não posso ver e achar que não é nada. E aí, quando eu falei isso para a Lívia, né, quando eu contei um pouco disso para ela, eu disse para ela o seguinte, não existe um manual perfeito, existem algumas coisas que a gente pode ir ali montando e adequando à circunstância, porque para todo mundo existe um caminho. E esse caminho nunca é sobre controlar aquilo que é a minha vocação. Nunca é sobre controlar a forma como eu vou fazer tal, e a forma como fulano vai falar comigo e como eu vou falar. Mais uma vez, não é um problema que você vai resolver, é um mistério.
Mas a vida é sobre estar um pouco mais perto daquele coração criador que vai arquitetar para a gente formas de ação e que, se a gente não tiver atento o suficiente à realidade, atento o suficiente a essas vulnerabilidades e a esse mistério que é colocado ali, a gente não vai conseguir fazer o melhor possível com aquilo que a gente tem. E no fim das contas, homem, mulher, são seres que criam, né? Eles vão criar alguma coisa. E quando eles estão juntos e, por vocação, têm filhos, eles têm um papel de criar os filhos. Mas eles nunca pensam sobre o que é criar. Por quê? Porque o mundo dos problemas está lá. O tempo inteiro o mundo dos problemas está acontecendo. E eu não sei o que é criar. Mas quando eu falo criar para vocês, queria que vocês imaginassem o criar no sentido de criatividade. O quanto eu posso ser criativo o suficiente com a realidade que eu tenho. Vocês já devem ter ouvido uma expressão que é assim: se a vida te der limão, faz uma limonada. Lá na minha clínica eu uso ela de uma outra forma. Talvez tenham algumas pessoas que realmente só consigam fazer a limonada. E tá tudo bem, porque a limonada é bem bom. Mas tem algumas pessoas que conseguem trabalhar um pouquinho para comprar um leite condensado, um biscoito e fazer uma torta de limão, que é bem melhor que uma limonada. Só que a gente às vezes não consegue ser criativo o suficiente com o material que a gente tem para realizar bem aquilo que foi colocado para a gente. Só que a gente não faz isso porque a gente está querendo controlar e não criar. Porque criar pressupõe trabalho duro, todo dia. Um treino. Vou dar um exemplo meu, né? Eu tô nem engateando, né? Nem engateando ainda na escrita. Mas, estamos aí, tentando. Por quê? A escrita é um processo criativo. Para eu escrever, eu preciso todos os dias treinar um pouquinho mais. Fazer um pouquinho mais daquilo ali. Quebrar a cara. Errar. Fracassar mesmo. Né? Fracassar mesmo. E aceitar o fracasso, inclusive. Tudo aquilo que eu já venho falando para vocês. Preciso aceitar o fracasso também. Porque escrever não é sobre... ou qualquer processo criativo, né? Não é sobre o aplauso. É muito bom você ser aplaudido, é muito bom você ser validado. É claro que todo mundo que tem uma profissão quer ser validado pela profissão que tem. E toda mulher que é mãe, além de ter, quando ela tem uma profissão, ela quer ser validada pela profissão, mas ela também quer ser validada pela maternidade. Tá até tudo bem querer ser validado. Mas a gente não pode achar que a vida é sobre ser validado. E que o tempo inteiro a gente vai ser validado. E o que ensina isso pra gente é o quebrar a cara no processo criativo. É o todo dia se colocar ali para fazer um pouquinho melhor. Para fazer um pouco mais. E não só para sair aplauso, ou para receber salário, ou para ser reconhecido. Não é só sobre isso. Parem para pensar no que diferencia os grandes escritores. O que faz de um grande escritor um escritor? Para a gente pensar no que é ser uma boa mulher, uma boa mãe e diminuir um pouco esses dramas. O que faz de um bom escritor um bom escritor? Para mim, é quando eu bato o olho no texto e eu digo, esse texto é de fulano. Eu consigo, se eu conhecer a pessoa, eu consigo escutar a voz da pessoa enquanto eu estou lendo aquele texto. O que acontece quando eu leio essas duas pessoas aqui? Eu nem preciso saber quem são, mas é natural que eu olhe e veja que são pessoas diferentes. Completamente diferentes. Completamente diferentes. Porque eram bons no que faziam. E usaram a sua criatividade para aquilo que cada um sabia fazer da sua forma. Duas condições sexuadas diferentes. Dois jeitos diferentes de criar.
mas criando bem, fazendo bem aquilo que fazia. E o que a gente precisa entender é que enquanto isso não acontecer, principalmente a gente que é mulher, a gente não vai ter a capacidade de chegar numa essência que é dupla dentro da gente. A gente não vai conseguir atingir a ideia de ser, ao mesmo tempo, uma mãe, uma mulher, uma esposa serena o suficiente, e a gente não vai conseguir, além de ter essa serenidade, essa tranquilidade, essa paz de não olhar para a vida com cara de problema, de conseguir dimensionar o que é problema, o que é mistério, ser e ter vida o suficiente para enxergar as potências que os outros que estão ao nosso lado têm, que os outros que estão ao nosso lado podem apresentar para a gente. Se a gente não conseguir chegar nisso, vai ser muito difícil a gente conseguir construir o nosso mapa personalizado. Eu brinco lá na clínica, algumas vezes, com as pacientes, de fazer o que o Julián Maria chama de mapa do mundo pessoal. Então, quando eu estou no presencial, parece coisa de criança, assim, eu pego uma cartolina, ponho na mesa e a gente olha a vida delas de cima. Cada crença, cada esquema, o que está no imaginário, a parte biográfica. É bonito de ver a pessoa empenhada em criar a própria vida, em colocar os elementos da própria vida ali e pensar assim, acho que agora eu posso fazer assim para melhorar esse ponto aqui. Porque ela está vendo toda a eternidade da vida dela de cima, tudo aquilo que já aconteceu de cima. Ela consegue olhar para aquilo ali e brincar agora de ser a Clarice ou de ser o Machado na vida dela. De escrever o melhor possível com aquela matéria que ela tem. Mas sem isso, sem esse reconhecimento, sem essa aceitação, não vai. Então a gente conversou várias coisas, né, sobre esses dramas. Eu trouxe para vocês vários elementos que a gente poderia resumir nessas questões biológicas, cognitivas, de mudança de comportamento, de mudanças e desregulações ou regulações e equilíbrio emocional, de escritas biográficas. A gente falou sobre vários elementos que compõem esse drama humano, de um elemento que poderia dar um sustento melhor a esse drama humano, que é a questão da mulher usar essa forma dela de ser mulher para ser mais criativa, para conseguir criar melhor com a matéria que ela tem, né? Mas, enquanto isso não acontecer, a gente não vai conseguir viver o que o Hilke fala lá no Cartas a um Jovem Poeta. Essa frase me acompanha desde 2008. É uma das frases que eu tenho, assim, anotadinhas, das poucas que eu guardo, assim, no meu coração. E que sempre que eu tenho a possibilidade de falar sobre essa questão da gente usar a matéria que a gente tem para ser um pouco melhor, eu coloco ela. Porque ele diz assim: caso o seu cotidiano lhe pareça pobre, e essa, por exemplo, é uma das dores, é um dos problemas que as mulheres criam, um cotidiano pobre, não reclame dele, reclame de si mesmo. Diga a si mesmo que não é poeta o bastante para evocar suas riquezas, pois para o Criador não há nenhuma pobreza e nenhum ambiente pobre, insignificante, mesmo que estivesse numa prisão, cujos muros não permitissem que nenhum dos ruídos do mundo chegassem a seus ouvidos. A gente precisa ter a capacidade do que pessoas fizeram lá atrás, por exemplo, o próprio Viktor Frankl, quando estava num campo de concentração, e ao ter que entregar a última roupa que tinha para vestir uma roupa do último prisioneiro que tinha morrido ali naquele momento, como ele fala no Em Busca do Sentido, ele diz, ainda estavam quentes os panos. Ele tinha acabado de ir para a câmara de gás. E nessa roupa que ele entrega, vai junto o livro que ele estava escrevendo. E quando ele recebe a roupa do outro prisioneiro, ele recebe e encontra um papel no bolso.
nesse papel estava escrito a principal oração judaica. Quero chamar Israel. E ele olha para aquilo e ele diz assim: eu entreguei tudo o que tinha para receber o único necessário. E muitas vezes a gente junta todos esses problemas e não consegue nem entregar esses problemas porque a gente não entende que tem esse único necessário. E que a gente pode utilizar ele como matéria-prima para ser criativo o suficiente no nosso dia a dia. Aí você pode dizer: Ingrid, você veio falar de dramas femininos e trouxe um exemplo de um homem que estava num campo de concentração. E eu me deparei semana passada com um livro novo que de vez em quando chega lá em casa, que conta, é um livro de não ficção, né? Ela escreve, parecem contos, mas é sobre a vida dela. É da Natalia Ginzburg, As Pequenas Virtudes. A Atra trouxe para mostrar para vocês. Nesse livro, o primeiro texto dela é um texto sobre quando ela estava exilada com a família. E nesse exílio, né, ela escreve algumas coisas. E nesse texto que chama Inverno em Deixa eu abrir uma agulha. No livro não, no texto que chama Inverno em Adrug, ela conta um pouco, tá, de como era viver lá com o filho, os 2 filhos e o marido. E uma das coisas que me chamou a atenção e que me fez trazer isso aqui para a gente encerrar foi o seguinte: ela disse assim, ó: toda manhã eu saía com meus meninos e o pessoal se espantava e desaprovava que eu os expusesse ao frio e à neve. Que mal fizeram essas criaturas, diziam. Não é tempo de passear, senhora. Volte para casa. Caminhávamos longamente pelos campos brancos e desertos, e as raras pessoas que eu encontrava olhavam os meninos com piedade. Mas que pecado eles cometeram, me diziam. Lá, quando nasce uma criança no inverno, não a levam para fora do quarto até que chegue o próximo verão. Ao meio-dia, meu marido vinha me encontrar com a correspondência e voltávamos todos juntos para casa. Então, no momento de inverno, no momento de exílio de inverno, estava ela lá, vivendo isso aqui com os filhos para tentar utilizar um pouco dessa criatividade num exílio, né? No momento do fascismo alemão, ou no fascismo italiano. E aí, ela, nessa vivência, né? No final, nesse trechinho final, depois que o marido dela falece, ela diz assim: na época, eu tinha fé num futuro fácil e feliz, rico de desejos satisfeitos, de experiências e de conquistas em comum. Mas aquele era o tempo melhor da minha vida, e só agora que me escapou para sempre, só agora eu sei. E muitas vezes é isso aqui que a gente faz. Só depois que escapa, só depois que passou, a gente consegue dizer: eita, eu podia ser criativo e fazer aquilo ali. Podia ter feito. Que é um outro drama, o arrependimento, que bate, né, nesses casos. Mas a ideia era desenhar um pouco esses dramas, trazer para vocês principalmente assim, como que a cabeça da mulher está funcionando com esse foco nesses dramas e nesses problemas, e tentar minimamente pincelar aquelas coisas que a gente poderia fazer para diminuir esse olhar. Não diminuir o drama, porque é uma condição necessária para a vida, mas ser mais criativo para que nosso drama consiga produzir livros. E aí, assim, né, entendam, não necessariamente da escrita, mas para que o nosso drama consiga produzir uma vida capaz de alguém dizer: ali está fulano, ali foi fulano. Tal e qual a gente falou do Machado da Clarice. Era isso.